Agora vamos falar sobre os principais aspectos da ação anulatória. Também vamos falar nessa unidade, nesse módulo, a questão da inscrição no cadastro de devedores da União, no CADIM. É uma questão de suspensão da exigibilidade do crédito e a respectiva inscrição no CADIM. Procurei encaixar dentro desse ponto fundamental. Vamos lá. Ajuizada a ação anulatória, poderia a Fazenda ajuizar a execução fiscal? Né? Então, veja, existem aí dois pontos. Se há medida liminar ou tutela antecipada, não. Caso não exista, é possível ajuizar normalmente a ação de cobrança de execução fiscal, a ação exacional, sem problema nenhum. Então, se existe antecipação de tutela, se essa foi deferida, a resposta será não. Se não houve antecipação de tutela, a resposta é sim. Nesse caso, há duas ações concomitantes, uma de conhecimento em que se discute o mérito e outra que é de execução em que não há o mérito, é uma ação executiva. As partes são as mesmas, a Fazenda e o contribuinte, no entanto, a causa de pedir e o pedido não são idênticos. Veja que a jurisprudência do STJ passou a entender que, embora não houvesse uma conexão, havia uma conexão instrumental, né, e a consequência disso é que não há necessidade de reunir as ações, basta suspender o andamento da execução até o julgamento da ação anulatória. Caso assim, entenda o magistrado, há esse caminho jurisprudencial, mas é claro que nesse ponto ainda não há uma jurisprudência realmente totalmente consolidada, há uma autonomia aí do magistrado. Isso a gente vê na prática lá no Poder Judiciário. Veja um ponto, se o contribuinte ingressou com a ação anulatória com o depósito e se o depósito for integral, continuará suspensa a exigibilidade. Claro, se ele ingressou com a ação e não fez o depósito, como a gente já conversou aqui, não há a necessidade, né, obrigatória, compulsória desse depósito. Mas é uma opção, ou seja, ele tem livre acesso ao Poder Judiciário, porque a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito, princípio da jurisdição, princípio do acesso à justiça. Todavia, se ele fizer o depósito no montante integral e em dinheiro, segundo a súmula 112 do STJ, ele tem direito à suspensão. Caso ele não faça o depósito, apenas com uma tutela antecipada. Se o depósito for parcial, a exigibilidade não ficará suspensa, de acordo com o entendimento do STJ. Claro, tem que ser integral e em dinheiro, súmula 112 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, veja, a Fazenda poderá executar o saldo da diferença entre o depósito feito e o valor devido, conforme o entendimento do STJ, já que o depósito é garantia de pagamento. Outro ponto aí, ajuizado da execução fiscal, pode o contribuinte ingressar com uma ação anulatória, a defesa técnica em sede de execução é o embargo. A jurisprudência entende que pode entrar com ação anulatória por causa do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, né, o princípio da jurisdição, que ele poderia entrar com ação anulatória mesmo tendo uma execução fiscal em curso. Né? Ele tem o direito aos embargos à execução, a exceção ou objeção de pré-executividade, se não houver dilação probatória e a matéria for reconhecida a matéria pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, mas a jurisprudência tem admitido também a defesa através no caso da ação anulatória, como ação autônoma aí em relação à execução. A ação anulatória pode paralisar o efeito da execução? Claro, só se for com pedido de tutela antecipada e se for indeferido, será necessário o depósito do montante integral. Isto é, só pode se houver uma tutela antecipada, no caso, suspendendo, ou se houver o depósito do montante integral
do tributo. Caso não, não pode de forma alguma. Veja que o judiciário usa de um mecanismo exatamente para frear esse uso da ação anulatória como forma de usurpar o embargo à execução, que é a defesa mais adequada no caso. Caberá a ação anulatória quando se tratar de uma matéria que está sendo discutida pelo contribuinte via ação anulatória mais ampla do que aquela que poderia ser requerida nos embargos. Apesar que os embargos, no Brasil, os embargos da execução, na verdade, ele é muito abrangente, né? Alguns autores costumam chamá-lo até dos embargos da execução, costumam chamá-lo até de contestação. Impropriamente, sim, porque os embargos têm as suas limitações, mas realmente ele aqui, de acordo com a nossa lei de execução, ele é bem abrangente. Tema correlato aqui que devemos estudar já nesse ponto, né, irrelevante para o mundo dos concursos públicos, é o entendimento pacificado no STJ, no sentido que a mera existência de demanda judicial não autoriza por si só a suspensão do registro do devedor no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM, que é um banco de dados onde estão registrados os nomes de pessoas em débito com órgãos e entidades federais. Então vamos lá. Vamos supor que o contribuinte tenha um débito tributário. Né? Perceba isso, entendimento consolidado e adequado, correto, não está de forma alguma equivocado do STJ, entendimento corretíssimo, que é um mero ajuizamento de uma ação judicial sem o deferimento de uma tutela antecipada, ou de uma medida liminar. Isso não pode provocar de forma alguma que haja a obrigatoriedade da retirada do nome no CADIM. Retirada do nome do CADIM somente se houver autorização, né, uma imposição judicial nesse sentido, por exemplo, se for o caso em que ele não tenha dívida alguma. Agora, o mero ajuizamento da ação não leva à retirada do nome do devedor no CADIM. Isso é importante, já foi cobrado em prova. Isso porque, e aí é importante salientar, o artigo 7º da Lei 10.522 de 2002 estabelece que a suspensão do registro no CADIM acontecerá na hipótese do devedor comprovar 2 requisitos legais. E esses requisitos legais são quais? Tem ajuizado a ação com o objetivo de discutir natureza da obrigação ou seu valor. E aqui vem o ponto principal. Com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao juízo, esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro. Então veja que são 2 os casos. A exigibilidade esteja suspensa ou tem que existir o ajuizamento da execução, o ajuizamento da ação judicial cumulada com o oferecimento de uma garantia idônea. Isto é, uma garantia capaz de quitar aquela dívida. E por consequência, retirar o nome do devedor do CADIM. Então veja novamente, tem que ter o ajuizamento com o objetivo de discutir essa obrigação, mas com o oferecimento de garantia capaz, né, idônea e suficiente ao juízo para a retirada do nome, e a outra hipótese esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, por exemplo, se ocorrer alguma das hipóteses do artigo 151 e a dívida for tributária. Acontecer alguma das hipóteses do artigo 151 do CTN, moratória, depósito do montante integral do tributo, impugnação ou reclamação administrativa, né, se for o caso, medida liminar em mandado de segurança, tutela antecipada ou medida liminar em outras ações judiciais ou o parcelamento tributário. Claro que aqui focando no aspecto da relação jurídica tributária. Portanto, segundo o juízo consolidado do STJ, a mera discussão da dívida, né, o RESP aí é bom que se anote, que é o Lind Case, no caso, né, aquele caso emblemático que gera o efeito rebote de
dos juízes terem que decidir dessa forma ou começarem a decidir dessa forma. E nesse caso, essa decisão é bastante acertada, né? RESP 1137.497 afirma que a mera discussão judicial da dívida sem garantia idônea, ou como eu falei, suspensão da exigibilidade do crédito, de acordo com o artigo 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIM. Veja que, assim sendo, por exemplo, a discussão judicial sobre o montante do débito tributário não é suficiente para impedir ou suspender a inscrição do nome do sujeito passivo no CADIM. É necessário, além dessa discussão, como você viu no inciso 1 anterior, que se ofereça uma garantia idônea e suficiente para quitar a dívida. Ou, reafirmando, em razão da importância e relevância do tema, aconteça uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151. Repetindo, o artigo 151, inciso 1, moratória. Que é raro na hipótese acontecer, porque aí já há inscrição, porque já há dívida. Então, não é o caso, né, não há o caso aí da moratória, em regra. Depósito do montante integral do tributo, que na verdade não deixa de ser uma garantia idônea e suficiente, né, para quitar a dívida. Uma impugnação ou reclamação administrativa, se ainda estiver no tempo, se ainda há essa possibilidade. Uma medida liminar em mandado de segurança em razão do ato ilegal de uma autoridade administrativa coatora, né, e que isso tenha prova documental que esse ato foi legal, ou seja, tenha um direito líquido e certo. Medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais, tal como ação anulatória de débito fiscal, que é o nosso caso aqui, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou uma própria liminar numa ação acumulada, né? Uma ação acumulada combinada com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e uma ação de repetição de indébito tributário ou de restituição do pagamento indevido. Então, todas essas ações, né, que tenham deferidas uma medida liminar ou uma tutela antecipada, é possível a retirada do nome do cadastro de devedores do setor público federal do CADIM. Salientando que ainda existe o caso também, e esse caso agora, esse sim é comum, apesar que antes era chamado de moratória parcelada, mas hoje, né, temos um regramento específico para o parcelamento tributário, e em casos de parcelamento tributário, hoje se consegue parcelar em até 15 anos, né, incrível, tem parcelamentos de 180 meses, é possível também, se a pessoa está discutindo, né, se a pessoa está pagando, está quitando através de parcelamento tributário, é necessária a retirada do nome do CADIM. Então veja, repetindo e concluindo, a retirada do nome do CADIM não se faz apenas pelo ajuizamento por si só de uma ação anulatória. É necessária uma garantia idônea e suficiente para quitar a dívida ou também alguma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tal como uma tutela antecipada. Um forte abraço.